Eu sou o Santana da Exec Sorocaba, nós estamos aqui na revista Olhar, né? E hoje nós vamos conversar com a professora Denise, que é a nossa colega aqui. Ela é cientista política e nós iremos conversar um pouco sobre a integração europeia. Denise, o que foi essa integração europeia? A União Europeia é um processo de integração que começa politicamente como um elemento do final da Primeira Guerra Mundial, por incrível que pareça. Porque a negociação da paz da Primeira Guerra Mundial criou na Alemanha um sentimento de humilhação, de revanche, uma necessidade da Alemanha se reerguer e mostrar que era mais forte, que era um país importante e que tinha sido realmente humilhado no final da guerra. Então isso também é um dos elementos que, somado a outros tantos, leva ao estouro da Segunda Guerra Mundial. Quando há o final da guerra, agora da Segunda Guerra Mundial, e a França vai propor a negociação da paz com a Alemanha, a França tinha em mente esse sistema da Primeira Guerra Mundial. Então, o risco de reaquecer essa ideia de a Alemanha humilhada, a Alemanha rival da França, a Alemanha, de repente, querer se vingar do que a França fez na guerra, era um risco que a França não podia se dar o luxo de correr, mas de maneira alguma. Então, a França começou a buscar maneiras de propor uma nova fórmula de negociar uma rendição de guerra, sem utilizar exatamente o termo rendição, né? O que a ideia de uma rendição significa. Então, o ministro de Finanças da França, o Jean Monnet, que não era o pintor, elabora um plano e apresenta para o ministro de Negócios Estrangeiros da França também, o Robert Schuman, que não era o músico. E esse plano, o Robert Schuman apresenta para o parlamento francês no dia 9 de maio. Fazendo parênteses, 9 de maio é comemorado o Dia da Integração Europeia por causa disso. E nesse plano, ele tinha a proposta de fazer uma alta autoridade gerida por técnicos não políticos de ambos os países, então franceses e alemães, para controlar, organizar, gerir o espaço da Alsácia-Lorena, mas a produção de carvão e aço na Alsácia-Lorena. Então, a essa organização eles dão o nome de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Por que carvão e aço? Porque era a produção daquela região, mas principalmente porque era a matéria-prima da energia, da indústria como um todo, mas principalmente da indústria bélica. Então, a França tinha a possibilidade de dar uma controlada, discreta, nas atuações da Alemanha, porque se a Alemanha fosse novamente reconstruir o exército, ia demandar muito carvão e aço. E aquela região é uma região historicamente em disputa entre França e Alemanha. Ao mesmo tempo, eles precisavam do know-how para fazer essa integração. E Bélgica, Holanda e Luxemburgo já tinham tido essa experiência no entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foi conhecido como Benelux. Então, eles convidaram os países do Benelux a fazer parte da integração. E convidaram também a Itália, que também era um país do grupo dos perdedores da guerra, do eixo, para fazer parte dessa integração. Isso funcionou porque foi uma proposta francesa. Porque a França, enquanto vencedora da guerra, tinha uma legitimidade para propor os termos do acordo de encerramento da guerra. Se fosse uma proposta alemã, uma proposta italiana, muito possivelmente a gente não estaria falando aqui sobre isso hoje. Denise, como o ambiente internacional contribuiu para a integração da União Europeia? Ao longo dos anos, esses 6 países se tornaram 9, 12, 15, e o período pós-Segunda Guerra Mundial também coincide com o período da Guerra Fria. E se a gente prestar atenção num mapa da Europa, nós temos, de um lado, o Oceano Atlântico e, do outro lado, os países da Cortina de Ferro e, logo em seguida, a União Soviética. Então,
existia um grande medo dos países europeus de que eles fossem arrastados para o lado da União Soviética. Então, o processo de integração contou fortemente com esse, vamos falar entre aspas, inimigo comum, ou medo comum, que era a União Soviética. Então, quando os países tinham alguma necessidade de fazer alguma concessão para esse grupo, para o bloco, para a administração do bloco, por assim dizer, a população também tinha o sentimento de apoio, porque eles entendiam que dessa maneira eles iam estar, quanto mais unidos, mais eles tinham capacidade de evitar uma invasão da União Soviética, ou uma revolução comunista. Então, eles tinham essa percepção desse inimigo comum e que, sendo conhecido, tendo uma bandeira, tendo um uniforme no exército, poderia ser combatido com a união deles. E no final da Guerra Fria, o que mudou? O fim da Guerra Fria cria um impasse, porque quando a gente começa a gente deixa de ter, primeiramente, duas grandes potências e passa a ter um mundo multipolar, nós começamos a perceber que a Europa começa a se reerguer como uma nova potência. Não só a Europa, mas alguns países dentro da Europa em separado. Então, e o fato de que a gente não tem mais esse inimigo comum, não tem mais essa ameaça soviética, não tem mais esse fantasma, faz com que essa legitimidade que a população punha nas decisões dos governos de ceder soberania, poder sobre a economia, poder sobre o exército, a própria moeda, que eles abriram mão em prol de um projeto comum, acabou sendo diluída nesse monte de novas diferenças e novas ideias surgindo nesse mundo multipolar, nesse mundo mais globalizado. Então, perde-se o foco da ameaça comum, que era exatamente esse fator que aglutinava esses países. No momento em que você tem cada país tendo as suas necessidades, sem ter uma ameaça maior, eles começam a efetivamente buscar os seus caminhos. Quais as consequências da entrada dos países do leste europeu nessa integração europeia? No final da Guerra Fria, os países que eram leste europeu, que eram chamados da Cortina de Ferro, que eram ligados à União Soviética, eles, quando encerra esse período, eles pedem adesão à União Europeia. E fazem um longo processo de negociação até as primeiras décadas do século XXI, quando entram 12, e agora com a Croácia, mais recentemente, 13 países para o bloco. Só que esses países, eles já entraram numa condição econômica bastante diferente, cultural bastante diferente e social bastante diferente dos países que antigamente formavam a União Europeia, os 15 primeiros. Eles têm uma condição muito parecida com o que foi Portugal e Espanha na década de 80, para o ingresso na União Europeia. E Portugal e Espanha, para se elevarem, exatamente pensando lá na União Soviética, para se elevarem ao mesmo patamar de uma França, de uma Alemanha, teve muito dinheiro europeu investido em Portugal e Espanha. Só que esse dinheiro agora vai ser transferido para esses 13 países da Europa do Leste, novos ingressantes. Então, primeiro, Portugal e Espanha, que antes recebiam muito dinheiro, não só deixaram de receber, mas passam a ter que contribuir, o que não é agradável nem para o governo, muito menos para a população. Esses países, os 15 primeiros, observando esses novos 13, que têm uma sociedade muito diferente, uma maior pobreza, menos nível escolar, um nível cultural diferente, porque eles tinham uma restrição grande por conta da própria vivência da Cortina de Ferro. Então, eles começam a ter uma preocupação, primeiro, com a mudança das indústrias para o lado oriental. Então, vai gerar desemprego nos países da Europa Ocidental, ou Europa Oriental, mas Europa dos 15 primeiros. A migração, no momento em que eles estão integrados, o fluxo de pessoas
em teoria, é livre. Por que eu digo em teoria? Porque quando eles começam a negociar essa adesão, eles travam um pouco a cláusula de livre circulação, exatamente para não ter uma invasão de pessoas, de problemas migratórios. Das pessoas saírem, por exemplo, da Romênia e irem para a Espanha. Então, eles seguraram um pouco essas migrações para que os países pudessem se desenvolver um pouco a partir da integração e aí sim, tendo uma economia um pouco mais forte, um pouco mais pujante, liberar o livre fluxo de pessoas. Mas as populações tinham muito medo disso. E também de todo o processo do imaginário de países ex-comunistas, agora parte do seu grupinho, do seu clubinho. E isso gerou, junto com a ideia de que agora cada país, eles não têm mais uma ameaça muito grande, então eles têm seus próprios desafios internos, gerou uma percepção da população de que a democracia que eles vivenciam dentro do país não é a mesma que eles vivenciam com as instituições europeias, ou com Bruxelas, como quando a gente vê o jornal. Então, essa percepção de diferença, que é chamada de déficit democrático, ela cria situações nas próprias bases internas dos países de falta de legitimidade das ações do governo. Então, o governo ele tem uma atuação interna, uma atuação na Europa que a população desaprova e a atuação internacional. Então, nesse momento, o tripé ali ficou meio manco. Então, a população começa a ter uma percepção de que tudo que eles estão cedendo para a Europa está sendo em favor dos 13 países da Europa Oriental, que oficialmente não teriam nada a agregar para eles. Então, por falar de imigração, você fala dessa imigração inerente a essa integração do leste com o oeste, né? ou com o ocidente, né? E essa nova migração de pessoas que vêm da África, da Síria, do Oriente Médio, enfim, isso piorou a situação? Sim, é um problema que, a princípio, a preocupação era a migração inerente daqueles países mesmo. Conforme o sistema internacional foi mudando, então a gente teve a guerra da Síria, teve os problemas na África, a crise econômica, né? Esses fluxos migratórios mais novos, eles se somaram a esses fluxos migratórios que o lado ocidental tinha medo que acontecesse. Então a gente tem Alemanha, França, Portugal, Espanha, Inglaterra, muito preocupados com os dois fluxos migratórios, com o fluxo que já vinha acontecendo, ou que poderia acontecer da Europa, dos novos países, e com o fluxo migratório vindos do Oriente Médio, vindos da Síria, do norte da África, ou de outros países da África, de outros países da Ásia. Então, há uma preocupação dupla. Nesse sentido, a gente tem um outro somatório, porque o processo de integração europeu também se baseou um pouco nessa identidade cultural, porque eles se reconhecem europeus, salvo alguns problemas internos, os nacionais dos países se reconhecem europeus. É até curioso pensar que uma pesquisa recente diz que os catalãos se sentem mais europeus do que espanhóis. Então, você pergunta a nacionalidade, ele fala, sou catalão, e fora isso, você pertence a quê? À Europa, ele não pertence à Espanha. Então, essa ideia de identidade europeia é muito forte. Então, quando a gente começa a pensar quase numa invasão de grandes quantidades de pessoas que têm uma identidade diferente, então você tem os árabes, você tem os turcos, os hindus, alguns chineses chegando na Europa, ou os africanos também, é uma cultura diferente. Então, é uma cultura que eles se assustam um pouco. Então, eles começam a ver isso com bastante receio. Piorando a situação ainda, quando a gente pensa que a taxa de natalidade entre os europeus está caindo e entre esses imigrantes está subindo. Então, é uma ideia que eles têm, assim, de que a minha nacionalidade vai acabar e vai ser engolido pelos imigrantes. Os países dos 13 mais recentes da Europa do Leste
Quando eles começam a receber esses grupos de imigrantes, porque muitos deles entraram pela Bulgária, a princípio, com direção à Alemanha, mas passaram pela Bulgária, a preocupação deles era exatamente a primeira preocupação dos países do lado ocidental, de invasão, de desemprego, de perder direitos sociais, por conta dessa movimentação de pessoas em situação muito mais precária que aceitaria, por exemplo, trabalhar por menos, morar por menos. Então, aceitaria a situação como um todo de uma decadência social e que eles tinham acabado de sair daquilo. Né? Exato. Denise, o que esperar do Brexit? Então, o Brexit ele começa a tomar corpo exatamente com essa proposta, essa percepção de déficit democrático, essa percepção de que a imigração, uma imigração de pessoas diferentes, de culturas diferentes, pode ameaçar o meu modo de vida, pode ameaçar o meu legado, a minha história. E então a população começa a perceber muito essa relação do imigrante da Europa, porque o imigrante veio porque a União Europeia permitiu. E circulou, chegou na Inglaterra por estar dentro da União Europeia. Então, qual seria a saída? A saída seria uma separação. Sair do grupo, sair do bloco. Para isso, foi feita uma campanha bastante forte, usando muito essa imagem nacionalista do que seria o Reino Unido, coisa que outros países europeus, a extrema-direita também usou nessas últimas campanhas, mas que no Reino Unido levou exatamente a esse processo de pedido de saída. É um processo que ainda vai durar 2 anos de negociação, mas que teve um impacto muito grande, porque não havia, até o momento, nenhum país que tinha se decidido por sair do bloco. E quando isso acontece, a gente começa a perceber que talvez o Reino Unido tenha dado como um tiro no pé. Porque no momento em que ele pede a saída, os países que fazem parte do Reino Unido, em especial a Irlanda do Norte e a Escócia, pedem separação, pedem independência, porque o plebiscito de saída da União Europeia ganhou na Inglaterra. Na Irlanda e na Escócia perdeu. A maior parte da população gostaria de continuar parte da União Europeia. Também por esse sentimento de identidade do continente europeu. Então, o Reino Unido já está enfrentando 2 processos de possível independência. Ao mesmo tempo, Londres, que era a capital financeira do mundo, exatamente porque vai perder essa possibilidade de fluxo de pessoas e fluxo de capitais, já está perdendo essa dinâmica financeira para Frankfurt. E algumas outras empresas também já estão saindo da Inglaterra, ou estão se organizando para sair da Inglaterra ou do Reino Unido e ir para a Europa continental para poder aproveitar dos benefícios da integração. Então, quando Londres decide que vai se separar da União Europeia, ele corta o governo corta laços com um grupo grande de países, não só de maneira política, mas de maneira fortemente econômica. Então, são compradores em potencial, são fornecedores em potencial, que deixam de fazer parte do dia a dia da população britânica. Pode ser que para o Brasil seja uma oportunidade, tanto para suprir esse corte ao lado do Reino Unido, com uma parceria com o Reino Unido, como com a Europa, porque o Brasil também tem muitos da sua produção, também é muito parecida às exportações do Reino Unido para a Europa. Então, para o Brasil, abre duas boas portas, mas é preciso também saber negociar, saber aproveitar essa vantagem, essa oportunidade que surgiu assim, praticamente do nada. Bom, e para encerrar, então, essa conversa nossa, eu gostaria que você deixasse, enquanto pensadora da questão da integração europeia, que você estudou isso muito, né, qual a mensagem que você deixa para a gente? Como é que vai ser esse mundo, particularmente na Europa? O que vem para frente aí? Eu acredito que os processos de integração, seja a Europa, seja a América Latina,
embora difíceis em termos políticos, eles são bastante vantajosos em termos políticos e em termos sociais, na soma, né, no frigir dos ovos. Porque um país sozinho, ele tem muito menos importância, muito menos poder, muito menos poder de negociação do que um conjunto. Então, aquele ditado, a união faz a força. E a própria história da União Europeia, de se unir e se desenvolver muito fortemente, baseada numa premissa de que, juntando França e Alemanha, integrando a produção de carvão e aço, integrando as produções, depois energia atômica, depois os outros produtos comerciais, depois criar uma moeda única. A ideia era manter um olho na Alemanha, mas também fazer de uma maneira que a gente não chegue a ter uma terceira guerra mundial, que construiu uma interdependência, uma interligação tão forte entre eles, que uma guerra na Europa passe a ser praticamente impossível. Então, esse tipo de unificação, de integração, é uma maneira também da gente construir uma situação internacional de estabilidade. Então, mas assim, é uma integração que ela vai aos poucos, ela vai integrando conforme o sistema internacional, o momento internacional permite. Se há problemas, recua um pouco, reorganiza e avança. Então, por mais que muitas vezes a gente escute, porque a União Europeia, a saída da Inglaterra, a saída do Reino Unido é o primeiro suspiro dos últimos suspiros da União Europeia. Não, porque a União Europeia já sofreu outras crises e se reorganizou. Quando a gente fala, por exemplo, pensando Brasil e Mercosul, porque o Mercosul não anda. O Mercosul anda devagar, a passos de tartaruga, mas algumas coisas ele desenvolve. Porque o Mercosul não funciona. Algumas coisas funcionam, mas precisa esperar, precisa ser negociado. E como é negociado sempre por consenso, exatamente para que seja uma decisão firme, forte, sólida, é uma decisão que demora. Então, muito possivelmente, esse tipo de crise, seja na União Europeia, seja no Mercosul ou em outros sistemas de integração, é algo que tende a dar uma desacelerada no processo, mas muito dificilmente retraí-lo a ponto de encerrar. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é que, por mais que a gente tenha notícias pessimistas, a gente sempre tem um lado que mostra um caminho, uma luz, aquela luzinha no fim do túnel, para a gente buscar um sistema mais estável, mais pacífico, mesmo no mundo em que a gente ainda está bastante confuso com as coisas onde as coisas vão levar. Muito bem, muito obrigado. Então, há esperança, né? Espero que sim. Essas esperanças, né? Ok, muito obrigado, Denise. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição, adoro. Obrigado.